Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos em frente, muita coisa para fazer, né? Muito conteúdo para a gente estudar, para a gente relembrar, memorizar, ok? Bom, nossa aula de hoje é sobre zoologia, aula 48 do nosso programa, tá? Nós vamos estudar o filo Protozoa, né? Com o seu subfilo Mastigófora, né? Portadores de flagelo. Então, são os mastigóforas que possuem flagelos, e esses flagelos são para locomoção, né? Possuem um ou mais flagelos para locomoção e também para capturar o alimento. Então, eles envolvem com o flagelo um organismo, um componente químico que eles identificam como alimento e aí eles fazem a absorção desse alimento, tá? Vamos falar então a parasitologia, vamos falar de uma grande doença que ainda existe no Nordeste brasileiro, chamada de doença de Chagas ou mal de Chagas, que já matou muitos brasileiros e vai continuar matando ainda se não fizermos nada, se não agirmos, se não educarmos, se não lutarmos pela higiene, pelas melhores condições de vida para todos os brasileiros. Então aqui nós temos o responsável pelo mal de Chagas, ou pela doença de Chagas, chamado Trypanosoma cruzi, tá? É esse protozoário microscópico, estamos falando de seres vivos microscópicos que não conseguimos ver a olhos nus, tá? Então, qual é o agente etiológico? É o Trypanosoma cruzi, que gera a trypanossomiase, né? Um protozoário flagelado, que normalmente está no sangue de animais como tatu, tamanduá, morcego, preguiças, macacos, ratos, cães, gatos, gambás, raposas e cutias, né? Que são aonde então estão armazenados, são os grandes poços de reserva desses Trypanossomas cruzi, né? Que são o sangue dos animais. Como eles não morrem, como esses animais vivem com este parasita, com este ser, né? Nós sabemos que devemos chamar então esses animais de hospedeiros intermediários, porque carregam em si estes animais. E através das fezes, através do seu sangue, através de N fatores, vão liberar estes indivíduos, Trypanossomas cruzi, ou Trypanosoma cruzi, ao meio ambiente, né? Na fórmula capsulada, na fórmula de um cisto, e esse cisto em contato de água vai se liberar, né? Tá? Ok? Então, esse é o transmissor, né? É o vetor da doença, então transmitida pelas fezes do barbeiro, que contém os trypanossomas, que são metacíclicos, não pela picada, né? Então, eles estão lá nos animais, tatu, tamanduá, morcego, e aí quando um inseto vai e pica esses animais, ele absorve, né, um mosquito, ou nesse caso o barbeiro, vai e pica esses animais, tá? Suga o sangue desses animais, suga com ele o Trypanosoma cruzi, né? Aí esse barbeiro vai e se esconde nas frestas das casas de pau a pique, de sapê, né? Muito comuns no Nordeste brasileiro, sem reboco, sem parede, com frestas, né? E aí esses barbeiros se escondem ali durante o dia para proteger-se do calor e à noite saem e vão para os corpos dos seres humanos
e começam a sugar o sangue dos seres humanos, porque para eles não tem diferença sugar o sangue do macaco ou o sangue do ser humano ou do tatu, né? É tudo sangue, então eles querem sangue, os barbeiros querem sangue. E ao sugarem, eles eliminam fezes na pele do ser humano e essas fezes contêm então as larvas os ovos, as larvas dos Trypanossomus cruzi, que vão entrar em contato com a pele do ser humano e vão infestar o ser humano, tá? Ok? Então, o barbeiro é um inseto hemíptero, né? Um percevejo que suga sangue, é um hematófago, né? Chupão, e tem os seguintes nomes: chupão, chupança, percevejo da parede, bicudo, fincão, porocotó, gaudério, rondão e vários outros nomes populares, né? Além do barbeiro, o barbeiro é um nome popular, né? Tem também outros nomes de acordo com a região onde eles são encontrados. Então, olha aqui a figura do barbeiro, né? Então, a gente pode ver que ele tem um bico aqui, por isso que ele é bicudo, né? Tá? E essa é a característica do inseto: 6 pernas, um par de antenas, asas, uma carapaça, né? E o homem, então, é o hospedeiro definitivo e é aquele que desenvolve a doença de Chagas, né? E o barbeiro é o hospedeiro intermediário, é o transmissor do Trypanosoma cruzi, né? Então ele está lá no sangue de alguns animais, né? Aí o barbeiro suga o sangue desses animais, torna-se outro em hospedeiro intermediário, e aí à noite suga o sangue do ser humano, defeca sobre a pele do ser humano, o que causa uma coceira, e aí o ser humano acaba se coçando, e normalmente é nessa região que está exposta, né? Durante o sono a gente fica com o rosto exposto, e aí o que acontece, por isso é chamado de barbeiro, porque aqui que é o ataque do barbeiro, e aí surgem feridas nos rostos das pessoas que detêm o barbeiro, né? E tem 3 tipos de gênero: o Triatoma, o Rhodines e o Panstrogylos, né? O barbeiro possui hábitos noturnos, falei para vocês que à noite ele sai de dentro das frestas das paredes, né? Durante o dia esconde-se em frestas, colchões, camas velhas, baús, chiqueiros, paiós, etc. Da casa de pau a pique, chapés, casas barreadas, olha lá o tipo de casa que ele gosta de habitar, né? Então ali ele fica, e aí à noite faz todo o seu processo de infecção, tá? Quais são os sintomas de alguém que tenha mal de Chagas, né? Então são cardiopatias. Cardiopatias são doenças do coração. Toda vez que vocês ouvirem a palavra cardio, associem essa palavra ou esse prefixo a coração, né? Toda vez que vocês ouvirem o sufixo ou a palavra patias, significa doenças, cardiopatias, tá? Ok? Então, fibroses, dilatação do coração, cardiomegalia, taquicardia, né? Miocardite, megaesôfago, megacolo, megaduodeno, encefalite, né? Chagoma, hepatoesplenomegalia, aumento do fígado e baço, né? Então nós temos o megaduodeno, nós temos o megaesôfago, o megacolo, que são aumentos do esôfago, do colo do intestino, do duodeno, e nós temos também o hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, né? E qual que então é a patologia? O inseto contaminado, né? Então, o inseto que sugou o sangue, o barbeiro que sugou o sangue do morcego, do macaco, do tatu, né? Do cão, do gato, que possui o Trypanosoma cruzi, suga o Trypanosoma
cruzi junto com o sangue. Aí esse Trypanosoma cruzi fica dentro do barbeiro, e aí ele, quando pica, né, pica para sugar o sangue, defeca sobre o local da picada, eliminando as fezes, né, e eliminando o protuário nas suas fezes. Então, eliminando o Trypanosoma cruzi, irritando o local. Então, dá uma urticária, dá uma coceira, uma icterícia muito grande, né, aqui na região. Deixa eu fazer assim para vocês lembrarem: barbeiro, Trypanosoma cruzi, né, aqui na região da barba, tá? Eu tenho feito aqui no braço, mas esquece. Faz não. Faz aqui, ó. Barba, tá? Por isso barbeiro. Irritando o local, que por meio de coçar os tripanossomos acabam entrando no hospedeiro definitivo. Então, às vezes, com a nossa unha, né, a gente gera microfissuras que permite, então, a entrada do Trypanosoma cruzi naquela microfissura. Ou às vezes a gente fez a barba e tem microcortes da barba, e aí vem o barbeiro, pica e daí defeca aqui, daí o Trypanosoma, paz, canal aberto, vamos entrar. E aí eles entram no nosso organismo, tá? Pelo orifício da picada, ou muitas vezes até pela mucosa do nariz, mucosa do ouvido, do olho, né, da boca. Também é permitido o barbeiro, também é possível o barbeiro picar e defecar, picar para sugar o sangue e defecar com os ovos, né, do Trypanosoma cruzi, que vão entrar em contato com a pele, e entrando em contato com a água, explodem e liberam o Trypanosoma cruzi, tá? O Trypanosoma cruzi não atravessa a pele totalmente, nem a mucosa, determinando o inchaço, né, que é o chagoma ou sinal de Romanã, tá? Então ele fica ali na pele, ele é microscópico, né? Então ele fica ali na pele, ele fica ali na mucosa, e aí ele causa um inchaço, porque ele vai crescer, né? Ele vai se multiplicar também, tá? Então, a transmissão também pode acontecer por transfusão de sangue, então tem que ter cuidado, não é só os animais, é o tipo de sangue que a gente está tomando. Então, quando vocês precisarem tomar sangue, peçam por orientação, peçam para os seus pais, peçam para os seus irmãos, peçam para os seus familiares, esposa, filho, pai, mãe, marido, pedir os exames comprovando que aquele sangue tem qualidade, não tem vírus do HIV, não tem Trypanosoma cruzi, não tem outros parasitas que podem causar doenças mais graves para a gente, né? Ou pode acontecer pela amamentação, então uma mãe transmite para o filho, né? Congenialidade, então no momento em que a mãe dá à luz à criança, o sangue da mãe se mistura com o sangue do filho, é só nesse momento. E aí, neste momento, pode haver transferência do Trypanosoma de um para o outro, no caso da mãe para o filho, né? Tá? E ingestão de alimentos, caldo de cana, açaí, né? Que não foram bem higienizados e na hora de espremer, na hora de passar pela máquina, tem lá os ovos do Trypanosoma cruzi, e aí eles entram, daí em contato com a água, meu filho, já era, né? Eles vão explodir e vai para dentro do nosso organismo, tá? Então, muito cuidado, muita higiene com todos os frutos que vocês ingerem, o que a gente come, verduras muito bem lavados, sempre muito bem lavados, né? Verduras, legumes, se possível deixar numa solução com vinagre e água por alguns minutos para descansar, para fazer essa higiene, porque o vinagre torna o meio hídrico, o aquoso, mais ácido, e aí esses insetos ou esses parasitas não sobrevivem e a gente acaba esterilizando aquele vegetal e aí garantindo uma saúde para a gente, tá? Então é muito importante
lavar bem as verduras, lavar bem os legumes para nos protegermos, né? A gente tem visto essas doenças todas, são inúmeras doenças e nós temos que ter cuidado com isso, tá bom? Internamente pela corrente sanguínea, então entrou pela pele, entrou pela água, pela comida, está aqui dentro. Ele vai entrar em contato com outros organismos, vai furar, vai penetrar em outros tecidos, vai entrar na corrente sanguínea, né? Como pode entrar diretamente na veia ou na artéria, tá? São levados a vários órgãos, principalmente o coração. Então chegam ao coração, onde ali se instalam e se multiplicam, por isso que tem cardiopatias, né? E adquirem a forma de leishmania, né? Então leishmania vai dar um cansaço muito grande ao indivíduo portador do mal de Chagas, né? Esse indivíduo vai ficar muito cansado. Então as formas da leishmania são ovaladas, com flagelo interno, responsáveis pelas lesões dos tecidos. Então, lá dentro, a leishmania, com esse cílio que ela tem internamente, ela começa a perfurar as camadas, os tecidos, né, das células, e começa a fazer lesões, e aí começa também entrar nessas outras partes dos tecidos e dos órgãos, e aí começa a se multiplicar e tornar tudo muito mais grave, né? Tá? A forma do tripanossoma não é parasita, é apenas usa o sangue para atingir os órgãos do corpo, tá? Então não suga o sangue da pessoa, o Trypanosoma cruzi, ele só usa o sangue para atingir órgãos onde onde ele gosta de estar, tá? Agora, o Trypanosoma cruzi é um histoparasita, parasita dos tecidos, na forma de leishmania. Então, ele não entra totalmente, ele fica ali no tecido da pele, da mucosa, aí depois ele entra na corrente sanguínea, né? Os cistos, e aí vai ser transportado pelo sangue até o coração, até outros órgãos, mas principalmente o coração. Aí lá no coração ele causa lesões nas paredes internas, e aí ele, na forma de leishmania, né, ele entra nesses tecidos, por isso que é dito um histoparasita, né? Isto de tecido, histologia, lembra? Histologia significa estudo dos tecidos, então isto com H, tem o significado de tecido, tá bom? Então, aí ele se instala e faz a festa. O barbeiro, que é o hospedeiro intermediário, né, contamina-se sugando sangue contaminado por formas do tripanossoma. Então a gente já viu, ele suga lá o sangue do morcego, do macaco, do gato, do cachorro, do tatu, né? Seja qual inseto, seja qual animal for, tá? Ao sugar, ele traz com ele o tripanossoma, tá? Ao longo do tubo digestivo passa por outras duas formas. Então, o tripanossoma lá dentro do hospedeiro intermediário do barbeiro vai sofrer transformação ou diferenciação. Vai gerar a critídia e a leishmania, né? Então, da mesma forma como no homem, dentro do barbeiro ele vai gerar duas novas formas, tá? Qual é a profilaxia? Não existe ainda vacina, por isso do grande problema que é esta doença para nós brasileiros, principalmente nordestinos, porque não existe vacina, né? Tá? Os medicamentos eficazes para a cura da doença, exceto se for tratada no estágio inicial. Então nós não temos nem vacina, nem medicamentos eficazes para combater o mal de Chagas. E aí a pessoa fica com aquela doença por muitos e muitos e muitos e muitos anos, pode chegar até a morte, tá?
ela tem uma característica que a pessoa fica apática, fica cansada, não tem força para nada, quase morre para fazer qualquer atividade física, tá? Então, como que a gente pode evitar isso tudo? Quais são as medidas profiláticas, né, que a gente chama? Construção civil, então casas, pode ser de pau a pique, pode ser de barro, pode, mas desde que seja bem acabada, coloque um cal, higienize, faça reboco, não deixe frestas, né? Vede bem para que o inseto não entre dentro da casa, tá? Então não estou falando de eliminar essas culturas vernaculares, eu estou falando de ter um processo construtivo adequado para evitar a presença do barbeiro em frestas onde ali ele vai habitar e pode contaminar a vocês ou a quem quer que seja, tá bom? Combate ao triatomídeo com inseticidas. Eu sempre tomo muito cuidado, né? Os autores falam, vamos usar inseticidas, os inseticidas higienizam, matam, esterilizam. Eu tenho muito cuidado com isso, né? A gente viu aí nos anos passados e ainda vê todo o problema da zika, da chikungunya, da dengue. Muitos atrelam o problema da microcefalia, né? Que nós tivemos em vários bebês, né? Em várias mães que geraram bebês com microcefalia, né? Ou seja, cérebro menor do que o tamanho normal, e isso vai dar doenças para essas crianças para o resto da vida, com limitações físicas e mentais, né? Eu sempre falo, toma muito cuidado, porque o inseticida não é a melhor e mais eficiente. A gente não sabe que reações que pode causar, né? Lembra, no meio ambiente nada é certo, sempre existe uma exceção, sempre existe algo que aconteça de diferente, sempre existe algo que aconteça de forma diferenciada, tá? Então, muito cuidado, inseticida, últimos casos. Cuida da construção civil, faz uma construção civil direitinho, bem higienizada, tá? Faz combate aos animais hospedeiros intermediários, né? Então faz aí uma investigação, vacinação, controle, afasta, tem veterinários, tem biólogos, né? Profissões maravilhosas que cuidam dos nossos animais. Então tenham sempre a orientação desses profissionais quando vocês quiserem ter alguns animais, sejam de estimação ou sejam mais selvagens, né? Que nem, por exemplo, algumas pessoas gostam de ter tatu dentro de casa, ou tatu no quintal, né? Pode ter, mas tem que ter muito cuidado, tá? Testes de sangue em doadores, então eu falei para vocês, antes de receberem sangue, né? Façam os testes, todos os testes, para ver se o sangue está livre de qualquer contaminação, tá? E as vacinas estão em fase final de testes, estão em testes, mas ainda não são eficientes, ainda não são eficazes, então a gente prefere dizer que não existe tratamento, não existe cura e não existe vacina, a menos que estiver ou for identificado o problema na fase inicial do desenvolvimento da doença no homem, tá? Se não, chegou no coração, babou-se, acabou-se, tá? Então vamos lá. Doença do sono, né? Que é o Trypanosoma gambiense ou Trypanosoma rhodiense. Então não é mais o cruzi, né? O cruzi causava taquicardia, cansaço, a pessoa fica mole, fica sem vida, sem força para nada. Agora nós temos, através do Trypanosoma gambiense e do Trypanosoma rhodiense, a doença do sono, que é transmitida agora não pelo barbeiro, mas pela mosca tsetse, Glossina palparis, né? Então, da mesma forma, ela vai sugar o sangue, né? E vai gerar suas fezes aqui, que vai entrar em contato com a pele da pessoa, vai causar urticária, vai causar icterícia, a pessoa vai se coçar, vai ter microfissuras e aí vai causar infestação
do parasita, né? Então, o parasita é inoculado no homem pela saliva da mosca, que é uma hematófaga, né? Então, a gente sabe o que é hematófago, sugador de sangue, que libera uma saliva ou libera o seu excremento, né? Atingindo o sistema nervoso central do homem. Então, antes atingiria o sistema circulatório, respiratório, né? Na verdade, circulatório, por causa do coração, atinge o coração, mas podia atingir outros órgãos também, mas quando atinge o coração, causa a doença do Chagas. E aqui agora vai atingir o sistema nervoso central, né? E com isso vai gerar uma reação muito forte e a pessoa vai entrar no estágio de sonolência, por isso é chamado de doença do sono, causado pela mosca tsetse, tá? Que determina o estado de sonolência contínua. Então, uma pessoa que não consegue, está sempre dormindo, está sempre deitado, sempre dormindo, tá? Com progressiva debilidade das funções vitais, caquexia, né? Levando à morte. Claro, porque se a pessoa não se movimenta, não circula, não exerce atividade física, né? Ela vai cada vez se debilitando. Os seus órgãos precisam da movimentação física. Nós precisamos garantir movimentação física aos nossos órgãos. Se isso não acontece, os nossos órgãos vão ficando mais fracos, menores, cada vez menores, né? Chamado caquexia, e vai levar então à morte, né? Tá? E temos também a leishmaniose, que é a úlcera de Bauru ou ferida brava, tá? Então, quem que é o agente etiológico? É Leishmania brasiliense. Por que brasiliense? Né? Porque ela foi identificada pela primeira vez aqui no Brasil. Então, a pessoa que identificou este agente, né? Este ser vivo, quis homenagear o Brasil e quis reconhecer o Brasil, que é uma doença endêmica. Acontece no Brasil, ela não vem de fora, ela é endêmica de dentro do Brasil, tá? E quem é o principal vetor? São as fêmeas do mosquito Plebotomus, né? E Luctosomia, né? Causando a flebotomídeos, né? Os flebotomídeos, que é o mosquito palha, corcundinha e barigui. Por que ele é corcundinha? Olha aqui, tá vendo essa parte aqui dele? Né? Então ele tem uma corcundinha ali, né? Por isso ele é chamado de corcundinha. E aí ele causa a ferida brava ou a úlcera de Bauru, né? Olha aqui, que coisa feia. Isso é da picada, e aí a coça, aí a leishmania vai se desenvolvendo, vai crescendo. Opa, pessoal, olha aqui um erro, tá? Leishmania, L maiúsculo, tá? Ok? Assim como a gente colocou aqui no Plebotomus e no Lutzomia, tá? Então, o mosquito é o hospedeiro intermediário, né? E o homem é hospedeiro definitivo. Ai, santo e pobre homem, né? Somos hospedeiros definitivos de muitas doenças. Somos mesmos, né? Mas existem muitas doenças animais também, que o animal é hospedeiro definitivo. Nós estamos aqui evidenciando as de interesse socioeconômico para o homem, tá? O mosquito pica o homem, transmite as leishmanias pela picada, que se multiplicam por bipartição longitudinal. Então, as larvas, né, se multiplicam por esta bipartição longitudinal. Não são transversais, são longitudinais. Se dividem, e aí se dividem em duas, depois se dividem em 4, 8, 12, 16, 32 e assim vai, né? Tá? Lá em matemática vocês viram e vão ver progressão geométrica: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, certo? Ok? Sempre em progressão geométrica.
Sintomas: feridas na pele, né? Ó, que câncro, leishmaniótico, úlcera de Barreau ou ferida brava. Atualmente já existe cura, que bom, né? Então atualmente nós já temos tratamento para isso, mas ela é muito séria, porque nós temos que lembrar que isso acontece sempre em casos onde as pessoas vivem, né? Sempre não, mas a grande maioria em casos onde as pessoas vivem com baixo padrão de higiene. E aí até elas identificarem, até elas irem para o médico, às vezes pode ser muito tarde, tá? Então olha lá, outros casos de leishmaniose, né? Tá vendo aqui a barriga d'água, tá vendo aqui essas feridas, tá? Então a Leishmania donovani, comum na Índia, Mediterrâneo e África, né? Causa leishmania visceral, febre dum-dum ou calazar. Ataca as vísceras humanas lá dentro, nossas vísceras humanas, né? Tá certo? É mais grave do que a brasiliense, causa a hepatoesplenomegalia, que é o desenvolvimento dessa barriga, né, desse crescimento das vísceras, causa úlceras intestinais. O que são úlceras intestinais? Úlceras intestinais são essas feridas abertas, né? Por isso, úlcera de Barreau. São feridas abertas. Então, causa isso dentro do intestino, né? E redução do tecido hematopoiético, medula óssea que produz sangue. Então, o tecido hematopoiético é o responsável pela produção de hemácias, produção de sangue. Uma vez que tem essas úlceras, e isso ataca também o tecido hematopoiético, isso vai gerar um problema grande, porque daí menos hemácias, menos sangue, menos circulação de oxigênio, menos capacidade de exercício, de atividade, e a pessoa pode vir a morrer. Por isso que ela é mais grave, né? Tá vendo aqui a barriga da criança? O tamanho da barriga da criança, né? Tá? Maior que a minha. Tá? Leishmania trópica, né? Então olha aqui, a Leishmania trópica já tem outra característica. Ela não ataca as vísceras humanas, ela ataca a superfície, a pele dos seres humanos, né? Causando úlceras, causando leishmania cutânea, se limita ao tecido cutâneo, mas fica uma coisa muito feia, né? É muito feio isso, né? A gente fica até assim, né? Mas é uma doença, gente. A gente tem que cuidar e tem que tratar e tem que cuidar das pessoas que têm doenças aparentes, tá? Vulgarmente chamada de botão do Oriente ou Bagdá, porque parecem vários botões aqui, né? Tá? Então nós temos aí várias doenças, né? Ligadas a quem? Ao protozoa ou a protozoários, né? Tá certo? Do subfilo Mastigófora, tá? Ok? Nós temos a doença de Chagas, a doença do sono, né? As doenças chamadas leishmanioses, aí nós temos a leishmaniose brasileira, que causa brasiliense, que causa a ferida brava ou a úlcera de Barreau. Nós temos a leishmania donovani, né, que causa leishmania visceral, ou a febre dum-dum, calazar, que vai gerar problemas nas vísceras humanas. Nós temos a leishmania trópica, que vai causar o botão de Oriente. Nós temos que memorizar essas doenças todas, tá? Ok? Bom, aí nós temos os agentes etiológicos da tricomonose, né? Agente etiológico, tricomossomas vaginalis, né? Transmissão causada pelo parasita monóxino ou monogenético, né? Um único hospedeiro, então só tem um hospedeiro, não tem um hospedeiro intermediário nem um hospedeiro definitivo, é um único hospedeiro, né? Tem transmissões por meio das relações sexuais, então quando se é feitas as relações sexuais, são transmitidos os tricomonas vaginais, tá? Ou pelo uso de roupas comuns, toalhas, piscinas, sanitários, então muito cuidado. Isso pode gerar uretrite, vaginite, leucorreia, que são corrimentos,
e pruridos genitais, tá? São as doenças causadas pelo tricomonose. E a giardíase, né? Ou giardiose, tá? Então, a giardíase é o agente e a giardiose é a doença. Agente etiológico, Giardia lamblia, tá? Transmissão, não existem animais, né? Não existe nos animais vetores, tá? Então a giardíase entra pela água e pelos alimentos com cistos. Então muito cuidado com a carne, com a verdura que a gente come, porque ela pode ter giardíase ou Giardia lamblia, tá? E aí vai causar diarreia, cólicas intestinais, duodenite, que é inflamação do duodeno, tá? Então, muita higiene, muito cuidado, tá bom? Então, a continuidade dessa aula vai ser na próxima, tá? Então, nossa aula termina aqui, tá ok? Na giardíase. Nós temos aí, então, todas as doenças causadas por quem? Pelos protozoários, né? Tá? Do subfilo Mastigófora, tá? Então, faça um esquema, doença, agente, transmissor, vetor, né? Quem é o hospedeiro intermediário, quem é o hospedeiro definitivo, qual a doença que causa, como que ela acontece, onde que ela é, barbeiro, botão do Oriente, né? E assim sucessivamente, para que vocês façam esse esquema, né? E mantenham esse esquema bem visível. Podem pôr fotos, seus pais não vão gostar das fotos na parede do quarto de vocês, mas aí vocês falam, pai, é para o meu bem, é para eu passar no Enem, é para eu passar no vestibular, tá bom? Tá certo? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, com a aula de giardíase, acabando aqui. Lembrando que o mais importante de todas essas doenças é a profilaxia, o cuidado, a higiene, lavar muito bem a mão, lavar muito bem os nossos alimentos, descontaminar os nossos alimentos. Tá bom, pessoal? Fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço.